Olá, olá, web espectadores do TV Sim de CT. Eu sou Meire de Origem, está começando mais um Sim de CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Bom, vou pedir para a produção rodar a vinheta e eu já volto para apresentar a minha convidada de hoje. Rádio CT apresenta Sim de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Ela é de Pindamonhangaba, São Paulo. Iniciou sua trajetória aos 8 anos de idade, em 2010. Com toda a sua experiência, conquistou vários títulos, realizou diversas apresentações, deu aula em projetos sociais, participou de videoclipes, programas de TV e rádio. Foi júri de campeonatos, ministrou workshops e oficinas e ajudou a organizar eventos voltados à cultura hip hop. É a principal big girl atuante do Vale do Paraíba, representando a região pelo Brasil. Além do breaking, também possui experiência nas danças urbanas e é multi-instrumentista, tocando 8 instrumentos musicais. Eu tenho certeza que isso aqui muita gente não sabia, vai ficar sabendo hoje, hein? Bom, sem mais delongas, com muita honra, satisfação e carinho, eu recebo a Big Girl Samira. Muito obrigada. Olá a todo mundo que está assistindo. Para mim vai ser uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E vamos lá, vamos desenrolar as ideias, vamos conversar bastante, né, falar sobre vários assuntos, enfim, tem muita coisa boa aí para a gente conversar. É isso, maravilhosa. Bom, eu estou muito feliz, muito honrada, porque de fato a Samira hoje, né, é essa pessoa que quando a gente pensa no breaking aqui, sobretudo a gente sendo mulher, e eu sei que para os caras também, né, acaba pensando, é inevitável pensar nesse nome. Mas vamos começar do começo. Eu queria que você contasse pra gente, ô Samira, você iniciou aos 8 anos. Como que aconteceu esse início e como que foi o seu encontro com a cultura hip hop? Então, aos 8 anos de idade, nessa época eu ia na igreja evangélica, né? E lá eu conheci dois amigos meus que são b-boys, né? O Biel e o Felipinho. O Biel tá aí até hoje, acho que geral conhece os dois, né? E eu comecei com eles dois. O Biel, ele começou primeiro, né? De nós três, o Biel foi o primeiro a começar, por conta do DVD da Red Bull BC One de 2005, que foi um marco, assim, para nós todos ali do breaking, né? Porque tinha o Pelezinho lá, camisa do Brasil, enfim. Então, bombou esse DVD, chegou no Biel, né? Ele começou, acho que uns 2, 3 anos antes, né? De 2010 mesmo. E aí o Felipinho foi junto com ele. Ele começou a levar o Felipinho. E aí eu vi os dois treinando, dançando. Eles sempre faziam uma coisinha ou outra ali, né? No salão da igreja. E aí eu era criança e eu era muito assim, sabe? Muito solta, queria brincar, enfim. E aí eu, na brincadeira mesmo, na zoeira, eu cheguei falando pra eles, me ensina um passo aí então, não sei o quê. E assim, tipo, a gente já era bem próximos, né? O Biel era amigo do meu irmão, na real, né, antes da gente ficar próximo mesmo por conta do break. Então eu já andava com eles, né? Não foi assim do nada. Então eu já conversava com eles. Aí quando eu vi eles dançando, eu me interessei e nessa época eu tinha muita facilidade já, porque eu já tocava alguns instrumentos, que eu comecei antes de dançar, eu já tocava. Então, questão de musicalidade, ritmo eu já tinha. Essa questão mais física, né, que o breaking traz, eu também já tinha facilidade, porque eu já jogava futsal, eu era muito de esportes já. Então, meio que juntando as duas coisas, para mim foi muito fácil pegar o breaking, né? E eu fui gostando muito. E aí eu fui indo. O primeiro campeonato que eu participei foi com 10 anos de idade, foi em Guará, que o Pedro Japa, ele organizava lá para as crianças, tinha uma categoria infantil, e foi o primeiro campeonato que eu participei. Então, basicamente, o início foi assim. Incrível! E muito massa você falar desse seu início, assim, da igreja e tal. Eu sempre comento aqui também, quem me conhece, eu também sou, né, crescida em berço evangélico, né, enfim. E também tive boa
parte das minhas experiências, das minhas primeiras experiências com a música na igreja, assim, com rap não foi diferente, com hip É hop, um assim. clássico, né? É Tem clássico, muito assim. talento que sai de igreja, né? Sim, eu acho que inclusive assim é até interessante porque é isso, acaba sendo um multiplicador ali de alguma forma, né? Porque você tem essa possibilidade de aprender a tocar um instrumento, ou cantar, ou enfim, né? Porque acontece essas coisas, então acaba que de alguma coisa. Que bom que se a gente pudesse escolher qualquer, em qualquer ambiente aprender também, ter essa oportunidade, mas a gente sabe que geralmente, principalmente para quem é de periferia, né? Assim, enfim Exato. não tem um poder aquisitivo legal, assim, os nossos pais, infelizmente, não tem essa condição, ou não tiveram, né, de repente já matricular num curso, vai aprender a tocar isso, vai poder, né, enfim. E aí você acaba tendo essa oportunidade, seja por um projeto social que hoje está mais forte, também mais fortalecido, e antigamente mais Sim. pelas igrejas também, né? E eu queria que você falasse também quando esses títulos chegaram na sua vida. Você tem vários títulos, né? Eu queria que você falasse pra gente se tem algum que você considera mais especial ou não. Queria que você falasse também sobre essas experiências também de ser uma intitulada com vários títulos. Sim. Ah, isso aí eu acho que desde quando eu comecei mesmo, o meu foco mesmo sempre foi em competir. Sempre gostei de batalhar, sempre, nossa, me traz uma vida, assim, sabe? Tá ali na batalha e você tem que pensar estratégias, enfim. E aí, com o passar dos anos, a gente também vai evoluindo muito, né? Na nossa leitura de batalha e tudo que a gente faz ali, né? E eu sempre gostei, sempre foi a minha parte, assim, o principal que eu sempre fiz dentro do break. Como eu citei, né, aos 10 anos foi a primeira batalha que eu participei, e a primeira batalha que eu participei foi, já ganhei logo de cara. E aí eu fiquei muito feliz, aquilo ali me deu um gás ali para continuar treinando, né, foi num Kids em Guará, né, o nome do evento era Conexão Verde e Amarelo, né, que o Japa fazia lá com as crianças, ele tinha uma oficina de crianças, e aí ele fazia batalhas infantis, né, nessa época, isso aí foi em 2012, eu lembro até hoje, dezembro de 2012, e eu tinha 10 anos, e aí eu fui com o pessoal aqui de Pinda pra lá, aí eu caí lá não lembro com quem que eu caí lá de primeira, aí deu um empate. Aí foi mais uma entrada de cada, aí eu fui lá e ganhei no desempate. E aí o pessoal ficou muito feliz, me jogaram pra cima. Enfim, um monte de gente ficou muito feliz porque era a minha primeira batalha. Era a E primeira muito vez que eu tava novinha, batalhando. criança, 10 anos, né? No meio de tudo. Criancinha, criancinha. E aí, depois teve a outra fase, daí eu não passei. Mas eu já fiquei muito feliz de ter ganhado pelo menos uma, Sim, né? Nossa, eu sim. fiquei muito feliz. E aí eu voltei, eu comecei a treinar muito e evoluir muito rápido. Eu acho que isso que me ajudou muito ali no começo. Comecei a evoluir muito rápido. Comecei a pegar as coisas com mais facilidade ainda, porque eu tava naquele gás ali, sabe? Aí, a primeira vez que um título assim muito importante para mim foi o primeiro que eu tive, foi com 12 anos, foi em 2014, em Itajubá, no Flow Challenge. Muita gente aí vai lembrar desse campeonato, né? Que o Richard lá, um abraço pro Richard, aliás, ele e o Ninja lá de Itajubá, eles faziam esse evento. Eles também tinham um projeto com crianças lá, né? Tinha a galera do infantil lá, o Itaju Breaking. E eles faziam o Flow Challenge, que era um evento muito legal, trazia gente do Brasil inteiro. E aí tinha a categoria Kids. Aí eu tô até com o quadro aqui, aliás, vou até mostrar pra Quero vocês. ver, mostra. Tá bem aqui. Olha, gente, ao vivo. Ó, Ah, aqui, ó. olha De segundo aí. lugar, Cloud Challenge Gente, Kids 2014. Nossa, foi o meu primeiro troféu, assim, e pra mim, nossa, tem um significado muito importante, eu vou falar aqui pra vocês. e muito novinha também, né? 12 anos, Eu era assim, bem nova, saindo da infância para pré-adolescência ali, né? Aquela pré-adolescente coisa. ali. Sim, e eu lembro que daí eu fui, tava muito frio esse dia, foi nessa época, enfim, eu nem pensei que eu ia ganhar nada, eu sei nem, eu já tinha participado de outras batalhas antes, porque daí aqui na região não tinha batalha kids,
Então eu batalhava contra os adultos e os homens, né? Eram os b-boys adultos. Então desde criança já era assim, né? E aí, quando eu fui muito feliz, que eu ia batalhar com criança também, igual eu. A maioria era meninos também. Não tinha Big Girl batalhando nessa batalha que eu me lembro. Eu acho que eu era a única Big Girl criança. Se eu não me engano, depois eu posso conferir. Aí eu fui indo, aí eu fui passando de fase, fui ganhando, e o pessoal super me apoiando, né? O Biel tava lá comigo, a Bia tava comigo, né? A gente tinha a Fusion Style, que era a minha crew naquela época, né? Que a gente tinha, era eu, Biel, Bia, Felipinho, e aí o Juliano também tava me apoiando lá, enfim, geral lá, o Joe. Aí eu fui passando, aí quando eu cheguei, eu caí com o Prodígio, ele é de Paraisópolis, e ele tem a minha idade, né? Um abraço pro Prodígio, que a nossa batalha foi, assim, a mais aguardada daquele dia, porque mano, ele tava mandando várias coisas, assim, que todo mundo tava, mano, esse menino vai ganhar o negócio, esse menino vai ganhar o negócio. E caiu a gente na semifinal. Então nossa, foi uma batalha louca, tem no YouTube, aliás, também disponível. E Ai, que aí eu delícia. ganhei. Vamos deixar o link na descrição do É, vídeo, para quem quiser tem as assistir. batalhas desse dia aí, então, estão Legal. todas disponíveis no YouTube, vocês vão ver eu criancinha lá batalhando. É, aí eu passei dele, e aí foi ali que eu percebi que, caramba, mano, eu tô indo muito bem, cara, tô me sentindo bem dançando. E aí eu cheguei na final, aí na final eu perdi lá pro menino lá de Itaibá, mas eu fiquei em segundo lugar, e eu nem esperava isso. Então, assim, foi uma experiência, assim, marcante. Marcante também por outra questão, o meu pai tinha acabado de falecer naquele ano, em 2014, né? Puxa, Esse evento foi em novembro, meu pai tinha falecido em julho, né? Então, muito para mim tava. recente. Então acho que por isso é porque eu dancei bem. Eu acho que foi no momento, né, de dor ali, de tristeza, eu dancei muito bem. Comecei a dançar muito bem. E, enfim, eu acho que por isso que é bem marcante para mim esse dia, não só por ser o primeiro, mas por conta do contexto ali do que estava acontecendo, né? Então, cara, para mim esse aqui sempre vai ser, eu acho que o mais importante, assim, o mais marcante, né? O mais marcante de fato, assim, que tem um valor sentimental mesmo, né? Não só por ser, segundo lugar, pódio, nem é por isso mesmo, realmente, mas por conta dessa questão aí. Aí depois, Meio mais que tarde, uma homenagem até para seu pai, né? foi, Tipo, olha, foi tá aqui, total. ganhei, pai. É E isso. ele Até nem pôde arrepia. ver. Ele nem pôde ver. Ele, desde o começo que eu comecei a dançar, ele era o que mais me apoiava aqui em casa, aqui na minha família. Eu lembro quando eu comecei bem com os meninos lá, eu falei, pai, eu preciso de joelheira, cotoveleira, porque eu tô começando a me ralar muito. Aí ele ia lá, comprava. Nossa, era muito assim, ele super me apoiava. Então, ele não chegou a me ver. Eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que ele nunca me viu dançando, eu acho. Eu acho que ele não pôde, porque ele já era de idade, ele não podia sair de casa, enfim. E aí, esse título também ele não pôde ver, viu de lá de onde que ele pode estar, mas É, não viu com aqui certeza. pessoalmente. Então, foi uma coisa assim que eu também pensei, assim que ele faleceu, que eu ia dançar, assim, eu sempre ia levar ele como inspiração, assim, sabe? Ia ser uma motivação para eu continuar. Porque ele sempre acreditou em mim desde o começo, desde quando eu comecei. Porque quando eu comecei, ninguém levava a sério, porque eu era criança, todo mundo achava que ia ser uma brincadeira, que Ia não, passar. sabe? Que ia passar, era só questão de época. Então, muita gente não botava fé que eu ia continuar, né? Até dentro da minha família mesmo. Então, ele foi o único que sempre incentivou, desde o começo, assim. Que incrível. E você com certeza é um orgulho para ele, de onde ele estiver, e para toda a sua família também. E fora que uma inspiração para outras tantas meninas, né? Meninas, mulheres, crianças, né? Que estão por aí também, sem perspectiva às vezes, né? Porque é isso, a arte você encontra, de repente você poderia estar revoltada, né? Mas não, você estava dançando, né? Inspirando outras pessoas, né? Nesse momento de perda, de luto, né? Então, assim, você consegue, eu tô toda arrepiada falando contigo, mas é muito sobre esse lugar de ressignificar a dor mesmo, né? Assim, colocar ela num outro lugar. Muito bonita essa história. E, Samira,
Fiquei emocionada. Mas eu queria que você falasse, assim, além das apresentações, né? Você dá aula também em projetos culturais e sociais, né? Fazendo muito um link com isso que a gente está falando aqui agora, né? Às vezes pessoas estão sem perspectiva. Eu queria que você falasse também dessa experiência e da importância, né, desses projetos culturais e sociais, do breaking tá, né, tá inserido nesses lugares também para essas pessoas que acessam esses projetos. Fala um pouquinho dessa experiência para gente. Então, a arte educação, né, ali com o breaking, ela foi vindo de uma forma bem natural, assim, para mim. Eu acho que foi algo que eu sempre dei muita importância, justamente porque eu também já tive experiência com arte, com projetos Arte, sociais. Já educação, projeto social, aham, legal. sendo aluna, né? Eu Olha que fiz legal. parte do projeto Saindo das Ruas aqui de Pinda, que, mano, foi um marco aqui na cidade, porque tinha aula de danças urbanas em quase, praticamente todas as escolas estaduais da cidade tinham aulas, né? Foi um projeto, assim, que, sabe, foi muito importante para a formação de muita gente que está aí hoje, né? Muitas pessoas que a gente vê aí agora da cena aqui do Vale do Paraíba, né? Das danças urbanas também, não só do breaking, mas principalmente das danças urbanas, vieram do projeto Saindo das Ruas, né? Daqui de Pinda. Então, eu fiz parte junto com o pessoal, foi onde eu tive o primeiro contato com danças urbanas também, né? Além do breaking. Então, cara, só foi indo. Eu fui percebendo quão importante era estar nesses lugares, né? O breaking estar inserido nesses lugares, né? As danças urbanas também, né? A cultura hip hop como um todo. E aí chegou uma época que o projeto Saindo das Ruas acabou, né? Acabou terminando. E aí eu fiquei com aquilo na mente, né? Eu fiquei, cara, eu sou a mais nova. Até hoje, eu sou a mais nova daqui de Pinda. Eu já tenho 23 anos. Então, não sou tão nova assim. Mas eu sou a mais nova, entendeu? E a gente precisa continuar a geração. A gente tem que trazer mais crianças, né? Então, eu penso muito nisso. E, enfim, aí eu consigo eu faço alguns projetos, às vezes, voluntários também. Às vezes eu vou dar aulas voluntárias aqui em Pinda, né, em projetos sociais, eu dou uma oficina, duas ali, para crianças mesmo de bairros afastados, né. Questão de workshops também, que o pessoal me chama aí para poder estar ministrando também, é um trabalho bem legal que eu gosto muito de fazer. Me chamem para dar mais aulas, que eu E gosto de você é verdade. maravilhosa, gente. Você é maravilhosa. Você tem que ver essa mulher botando o Sesc inteiro para dançar, gente. Nossa, todo mundo para Então, sacudir. Vamos deixar umas fotos aliás, aqui. enfim, é basicamente isso. Eu sempre tô. Onde o pessoal tá me chamando, eu tô indo, porque é algo que eu dou muita importância. Né? Logo depois de competição, de ganhar as coisas, eu me comprometo muito com educação, né? Com arte e educação. Tanto que eu tô fazendo licenciatura em educação física, né? Não quero trabalhar em academia, E tudo. escolas, levar o hip hop para as escolas mesmo. Então, é o que eu tô. Tem a ver com meus projetos futuros aí. E é isso, a gente tá indo, né? O pessoal vai me chamando, eu vou. E, enfim, é algo que eu gosto E você mesmo. acha também que isso da arte e educação é um caminho mais, de repente, não sei, mais possível, vamos dizer assim? É um caminho possível também para se ganhar dinheiro e se viver, né, de alguma forma? Porque eu fico pensando também se para a gente que é da música, que é do rap, no caso, já a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir cachê, de se apresentar e tal, porque a gente sabe que primeiro que o Brasil em si não valoriza a arte como deveria ser valorizado. Uhum, No Vale do Paraíba, então, nem se fala. E quanto mais quando a gente fala de arte autoral, né? No nosso caso do rap, por uhum. exemplo, que são músicas autorais, etc. E eu fico pensando, vocês do breaking, por exemplo, que a DJ também, o DJ, ele consegue se apresentar numa casa noturna, numa balada, nananã, né?
Uhum. para além dos shows. Mas e os breakings, né? Assim, como que vocês, né? Como que vocês conseguem? Porque eu acho que é importante a sociedade ter esse olhar também, né? Contratem as pessoas do breaking, pelo amor Sim, de por Deus. favor. Fala um pouco disso também. Esse é um Então, caminho possível? é um dos caminhos, sim. Dentro do break a gente tem muitas possibilidades, né? Depois que ele se tornou esporte olímpico, trouxe muita visibilidade, né? É questão não só de aulas, né? A gente tem aulas de break em academias também, é uma possibilidade. Em projetos sociais que tem alguma parceria da prefeitura e você consegue ter uma renda com isso, ou se for uma parceria com empresa privada também é possível, aí você tem que escrever projeto, enfim, a gente tem todas essas questões. A gente tem publicidade, né, também, caixa de apresentação, enfim, aí a gente tem muitos caminhos dentro do break. Eu mesmo consegui, depois que teve esse boom das Olimpíadas, eu consegui fazer muitos trabalhos de vários caminhos diferentes, assim, que eu nunca tinha pensado em fazer com breaking, né? Eu fui fazer um trabalho com o Comitê Olímpico do Brasil, assim, por conta do breaking, né? A primeira vez que eu viajei de avião na minha vida foi por conta do breaking. Então, assim, foi, sabe? É, e foi para apresentar para as crianças, né? Então, é uma possibilidade, é questão de publicidade, é parceria com marcas, comerciais, enfim, fazer algum vídeo promocional, né? O pessoal busca muito dança, né? É algo que chama atenção, né? O breaking chama muita atenção, então para as marcas também tem sido muito vantajoso e, e também atrai público jovem, né? Então, Sim. o público também que tá ligado com o rap, né? Quem consome o rap, né? Ou ouve os MCs, enfim, é, eles também acabam se interessando, por exemplo, por uma marca específica de roupa, né? Essa parte streetwear e acaba tendo um comercial com alguém dançando breaking e alguém rimando. Então, a gente tem essas coisas meio juntas também, né? Que caminham juntos. Então, assim, tem N possibilidades. É que como a gente está no Vale do Paraíba, é outra visão. Mas se você vai em São Paulo, tem muita gente que faz publicidade que acaba trabalhando só com isso. Ou até mesmo, por exemplo, além de apresentações, o que eu consegui fazer bastante foi cachê sendo jurada de competições, né? Porque a gente teve vários editais abertos, né? Da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Então, trouxe essa questão financeira que, né, o pessoal, não que antes não tivesse, mas agora deu possibilidade para muitas pessoas que fazem eventos, né, muitos produtores culturais, poderem ter o financeiro ali para poder fazer um evento da hora. Legal. Então, eu pude fazer muitos trabalhos como júri. Ano passado mesmo eu quase nem competi praticamente. Né? Eu competi só no Sesc de São José, que foi um trabalho também, Sim. né? E depois na Red Bull, que eu fiquei no top 16, né? Do Rio de Janeiro. E aí o restante dos eventos que eu fui foi como jurada, só. É Eu nem isso. competi o ano passado. Então, tem muitas possibilidades, sim. É bom E com deixar aulas, isso, é bom principalmente. falar sobre isso, né? Para não espantar as pessoas. Ó, gente, pessoas que querem dançar break, venham então, ó, tem muitas possibilidades, tá, gente? É. E aí a gente pode também, acho que é importante mais pessoas se juntando, né? Assim, não só para dançar, mas de repente para fortalecer o movimento em si, no sentido de pedir mesmo mais políticas públicas voltadas para a categoria, né? Porque embora teve esse boom a nível Brasil, né, por conta das Olimpíadas e tudo mais, mas a gente vê que no Vale do Paraíba pouquíssimos projetos foram pensados especificamente com o intuito de valorização do breaking, por exemplo, e dos nossos b-boys e b-girls que a gente tem aqui no Vale do Paraíba, que tem bastante gente, embora a gente não tenha tantas Uhum. mulheres, a gente vai falar disso, mas a gente tem bastante gente fazendo, dançando né, ensinando e fomentando, né? Então fica aí
problematização também. E falando muito em break, 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 vamos mostrar essa mulher aí exercendo o ofício dela, por favor, né? E a gente volta para conversar mais um pouco e saber mais um pouco dessa personalidade importantíssima para nossa cena aqui no Vale do Paraíba, no Brasil, eu diria. Roda pra gente, produção. Ai! Uh! Demais, Samira. Eu queria que você falasse pra gente, inclusive isso, né? Muito bom te ver dançar, te ver falando. Você também tem uma habilidade muito grande com as palavras também. Isso é muito massa. Eu queria que você falasse. Hoje, né, você se destaca, inclusive, eu diria até que infelizmente, né, sendo a principal big girl do Vale do Paraíba. E eu digo infelizmente porque seria incrível se a gente tivesse um cenário com um monte de mulher, né, Com dançando, enfim, certeza. né, enfim, ensinando outras mulheres, inspirando outras mulheres, né. Até porque eu acredito que quero que você fale sobre isso. Eu acredito que fica uma sobrecarga, né, porque, pô, pensar no Vale do Paraíba que é gigante e aí tem que pensar a Samira, gente, tá tudo quanto é lugar. Uhum. Eu queria que você falasse, assim, eu queria que você falasse, né? Onde que tá? Onde que estão as mulheres? O breaking não é atrativo para as mulheres, ou ele não é. O que que acontece que as mulheres. Porque a gente vê que várias manas vêm, acabam parando no meio do caminho, a gente sabe que a vida da mulher ela é mais complicada. Acredito que também tem a questão da idade, né? Também que vai chegando, porque é uma arte que exige bastante do físico, né? Não sei, fala na sua perspectiva onde que estão as mulheres do break e como é para você hoje estar sendo essa representação a nível Vale do Paraíba aqui, né? Enfim. Então, aqui no Vale, antigamente tinham, pelo menos quando em 2013, 14 ali, tinham mais big girls, né, além de mim, né? Tinha outras big girls, tinha, acho que foi a época que mais teve ali, pelo menos que eu acompanhei. Quem veio antes de mim, que eu saiba, acho que tinha uma, duas, três. E nessa época de 2013, 14, tinham pelo menos umas seis, sete, oito. Ainda é pouco, né, comparado ao número de b-boys, mas já era uma vitória pra gente, né? E isso também a gente, quando a gente fala sobre o número de big girls, a gente também vê a nível nacional também, que antigamente, né, até um tempo atrás, eram pouquíssimos, eram poucas, assim, que a gente, pelo menos a gente sabia que existiam, né? E até Uhum. hoje tem muitas big girls aí que estão escondidas, né? A gente vê o interior do Rola norte uma lá, do invisibilização Amazonas, também, do né? Pará, tem essa questão também, né, da Uhum. gente não ver, de fato, não chegar na gente. Mas, de fato, tem menos, sempre teve menos. E eu acredito que, assim, sempre foi mais atrativo para os homens por conta das acrobacias, por conta de tudo aquilo, o pessoal girando. Então, era uma coisa vista como de homem, né? Ah, só homem que vai conseguir fazer isso, que vai conseguir dançar isso. E, enfim, hoje a gente vê big girls que dançam muito melhor e fazem muito melhor, né? Enfim. Só que a gente tinha muito essa coisa na raiz, né? Porque até pouco tempo atrás a mentalidade no geral das pessoas era muito mais fechada. O pessoal era muito mais crítico com isso. Então, quando eu mesmo comecei, né? Ninguém levava a sério justamente porque eu era menino, não era nem só por eu ser criança, né? Logo depois, quando eu comecei a crescer um pouco mais, que eu tinha uns 13, 14, ainda assim, já sofri machismo em campeonato, entendeu? Dos Imagina. caras não, os cara não aceita perder pra mulher, entendeu? Os caras não aceita que a gente pode ser sim melhor, enfim. E até hoje acontece alguns casos, bem menos, pelo menos, falando da minha perspectiva, tá? Eu Uhum. vejo acontecendo menos. Até pela minha experiência mesmo, comigo, né? Pois eu sou mulher, estou no meu local de fala. Então,
Eu acredito, assim, que por conta dessa mentalidade da sociedade no geral, né? Não só dentro do hip hop. Foi isso que meio que afastou um pouco as mulheres. Porque, querendo ou não, ainda continuava tendo machismo dentro do hip hop, ainda continua. Tem essa questão da maternidade também. Isso aí é uma coisa que eu vi muitas big girls parando por conta da maternidade, porque o peso sempre cai mais na mulher. Pode ser um casal de um b-boy e de uma big girl, mas quem que vai parar? Quem que a gente vê parando de dançar? Sim. O tanto de b-boy aí que a gente vê, não só aqui no Vale do Paraíba, tipo, referência nacional, que é pai, que tem filhos, ninguém nem sabe, gente que nem sabia que o cara tinha filho, sabe? Que é uma coisa tão escondida, né? E o cara nunca parou a rotina, nunca. Mas e a mulher, a Big Girl que virou mãe? Né? Então, também tem a questão de espaços em eventos, né? Hoje em dia a gente vê em alguns, poderia ser melhor. Tá melhorando, tá caminhando. Mas tem eventos que às vezes tem espaço kids, sim, para as videos poderem deixar as crianças lá para poder curtir o evento, né? Ter um espaço adequado. Então, assim, é algo que já foi pior, né? Essa cena, né? Já foi pior, ainda não está no ideal, na minha opinião, ainda não é o ideal, e eu acredito que tem que melhorar mais, ainda tem que ser falado mais, porque é pouco falado, ninguém pensa muito nisso, né? Então, eu acho que essas questões que eu me lembro agora são as principais, assim, que acabam afastando as mulheres. Eu mesmo já pensei em desistir várias vezes por conta dessas questões, de ver que, cara, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba não tem batalha de Big Girls. A última que teve foi em 2021 e já era. Antes disso também não teve batalha de Big Girls. E eu falo Tanto com que a gente tem propriedade uma porque eu tava lá. dificuldade. A gente tem uma dificuldade no meu caso, enquanto produtora mesmo, né? Quando a gente vai fazer, você já participou de vários eventos da gente, né? Do Triluna, por exemplo. E a gente tem essa dificuldade, às vezes a gente acaba colocando como cipher, né? Porque para você juntar uma demanda de mulheres que dançam break, né? Eu na minha mente vem você, vem a Aline, que mesmo assim é bem focada nas danças urbanas, mas tem a Morg, né? Uhum, E aí as outras que eu conheço estão nesse lugar de maternidade, né? Agora, assim, acabaram de ser mãe recente e tal. Então, tipo assim, porque também, além de ter que se. Quem pariu Mateus balança Mateus, que é onde está enraizado o machismo total. Além disso, também até esse corpo dessa mulher voltar a ter essa estrutura para poder fazer sim, acrobacia, né? Toda essa o coisa. E básico lembrando mesmo. Uhum, e lembrando que a gente não tem grana para pagar uma fisioterapia legal, exato. para pagar uma academia legal, um personal, né, uma parada. Então tem tudo isso, né? E realmente assim é uma dificuldade para a gente reunir big girls para poder fazer assim competições, né? Assim, o sonho. E aí eu fico muito pensando assim, por exemplo, aqui em São José dos Campos tem vários títulos, né? Como capital da cultura, né? E aí eu fico pensando, poxa, mas cultura para quem, né? De quem, né? E o Vale Qual do cultura? Paraíba, o pessoal acha muito que é esse celeiro de arte, de cultura. É um celeiro de artistas incríveis, né? Com De certeza. mulheres e homens geniais. Mas falar que o poder público valoriza de fato, assim, só nessa sua fala a gente já vê que não valoriza, né? Porque se é uma Não. modalidade que já alcançou as Olimpíadas, por que que no Vale do Paraíba Uhum, não se tem um incentivo para isso, né? pois Loucura. é. E aqui, por exemplo, entrando no breaking sport, só um exemplo assim. Aqui na minha cidade, em Pinda, eu fui atrás de tentar um Bolsa Atleta, né? Porque agora eu também sou atleta, não sou só Big Girl artista, a gente também é considerados atletas. E uma vez que o esporte entrou para as Olimpíadas, ele sempre vai ser olímpico agora. Por mais que ele não Sim. esteja na próxima edição, ele vai continuar sendo, Uhum. tá? Isso aí é regra mesmo. E e aí, tipo assim, aqui isso é variando de cidade para cidade, tá? Na minha cidade especificamente, eu não posso receber o Bolsa Atleta porque a minha modalidade não está inclusa nos jogos abertos e nos jogos regionais.
são jogos estaduais, nível E o estadual. Só que Kiko? ele E o tava, que você só teve que tava aqui? nas Olimpíadas agora, tipo, cara, eu de verdade, gente. Aí eu fico, mano, por que que eles têm essa mentalidade ainda, sabe? É tão óbvio que o negócio é mó potente, o negócio, cara, a gente tem muito potencial aqui no Vale do Paraíba, a gente tem campeões internacionais aqui, Sim, aí sim, de São José, né? Bugs sim. e Tito são ícones aqui Tico, pra gente. nossa, bugs, E, imagina. tipo assim, e mesmo assim, aí em São José, eu mesmo morei aí em São José, né, durante um ano, Hum. e eu percebi que, cara, o poder público não valoriza. E eu acho que O assim, São isso é José tão. sempre foi a cidade mais forte aqui do Vale do Paraíba, sempre foi a Sim. principal mesmo, e mesmo assim, Não valoriza. E isso acaba virando um reflexo das próprias pessoas também, porque daí, não sei, né, se é uma percepção minha, mas fica meio que assim, já que não tem uma valorização do poder público, as pessoas, e às vezes até o próprio movimento não valoriza tanto quanto deveria valorizar, né? também, Eu porque sinto um pouco. é porque desmotiva também. É, Também é algo que uhum, desmotiva a gente estar ali fazendo a nossa arte, a gente, como cidadão mesmo, sabe? É nosso direito a gente ter um apoio. Isso tem que sim. vir do poder público, esse apoio na parte cultural, na parte artística, assim. E agora na parte esportiva, né? Entrando no break. E a gente não tem. E aí a gente fica, meu, assim, a... melhorou muito, deu uma ajudada, assim, essa questão do break virar olímpico, mas ainda assim falta. Aqui no Vale do Paraíba, principalmente, falta. Aqui tá atrasado, entendeu? Quando eu vou para fora, é outra mentalidade. O pessoal tem muito mais incentivo comparado aqui. Ainda não, ainda poderia ser melhor se a gente for comparar o Brasil com outros países que a gente tem aí, mas especificamente o Vale Paraíba mesmo é atrasado. É atrasado. Em tudo, né? Em Tá uma tudo. loucura. Em tudo, assim. Então Tá. é desmotivador, entendeu? Por isso que daí o pessoal fica meio assim também de correr atrás das coisas, porque chega lá, dá de cara com a porta. Então, né, que é o que mais acontece. Sempre aconteceu no setor cultural, sempre aconteceu isso com breaking e com hip hop no geral, né? A gente Sim. sempre teve essa questão. Mas agora na questão esportiva abriu pouco, mas ainda tem essa questão também dos preconceitos, né? Com a cultura hip hop, a gente sempre teve essa questão muito forte, né? Falta interesse, né? Falta interesse de fato, assim. Sim. Porque saber que é uma potência, isso aí todo mundo já sabe, né? Agora, acho que é mais interesse também. E aí fica uma problematização até pra gente também, que nós que somos da cultura de modo geral, não só para quem é do breaking ou do rap, ou enfim, do grafite ou discoteca, mas eu acho que para todas as pessoas, inclusive de outras vertentes artísticas, né? é, Pensar em estratégias, né? Pensar em possibilidades para a gente fortalecer, né? Porque o que não pode acontecer, pô, a gente ficar com uma big girl, com duas big girls, né? Com três, você falou que, poxa, o sonho quando tinha sete, cara, é muito para um vale do Paraíba inteiro. Então, tipo assim, e daqui a pouco, é como você falou, daqui 10, 20, 30 anos, como é que Pois é. faz? Aí não vai ter mais no Vale do Paraíba por falta de incentivo, por falta da gente fazer alguma coisa? Não sei, né? Pensar essas Uhum. possibilidades, né? Pô, a gente tá chegando no final, mas eu queria muito agora, pergunta que não quer calar, né? Antes da gente encerrar aqui, que você falasse pra gente, assim, cara, são tantas coisas, né? Você é uma artista multifacetada de fato, né? E eu queria que você falasse tanto, né, enquanto Big Girl, mas enquanto arte educadora, mas você também é multi-instrumentista, cara. E você toca 8 instrumentos. Eu queria que você falasse quais são os instrumentos, como você aprendeu e como eles dialogam e se dialogam de alguma forma com a sua vivência no breaking. Então, gente, isso aí é uma coisa pouco falada, né? Pouco Mas eu divulgada. toco, é pouco divulgada. Mas sim, eu toco vários instrumentos. Eu comecei com 5 anos, meu primeiro instrumento foi o violão, né? E, cara, eu aprendi
praticamente sozinha, assim, eu não fiz aula para aprender a tocar. É, primeiro foi, eu ia na igreja e aí eu vi o menino lá da guitarra tocando e eu vi ele fazendo os acordes. E aí eu aprendi só de ver. Meus irmãos tocam Autodidata. também, meus irmãos também tocam, então eu já tinha essa familiaridade, né, de ouvido. E eu lembro que eu e meu irmão, eu e o William, a gente pegava a guitarra escondida do meu outro irmão, que é um pouquinho mais velho que a gente, e para tentar pegar, sabe, para tentar ir treinando. E aí foi indo assim. Eu via lá um menino fazendo os primeiros acordes. Eu vi o menino lá fazendo, aí eu gravava o formato do acorde no braço, e aí eu chegava em casa e tentava fazer. E aí como que eu sabia se estava certo ou não? Pelo som. Foi assim. Ah, até Caramba, que chegou um dia que eu falei pro meu pai, né? De novo, meu pai aí, protagonista. Eu falei, pai, lindo. me dá um violão, quero aprender a tocar violão. Ele foi lá e comprou um violão pra mim. O mais básico possível, só pra aprender, né? Que eu tinha 5 anos, o violão era maior que eu, assim. Eu tenho o primeiro violão, até tá aqui também, se vocês quiserem, meu primeiro violão. Pera aí, eu Manda tenho que foto que a gente mostrar. coloca aqui pro povo ver. Aí, é, aí eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar e junto com o violão aí eu fui aprendendo outros instrumentos, aprendendo contrabaixo, guitarra, eu aprendi um pouco de bateria também, a gente tem uma bateria aqui em casa. Teclado também com meu irmão, que daí ele começou a aprender também sozinho. Sempre foi assim, a gente foi pegando assim para fazer. E aí eu fui aprendendo, né? Eu toco violão, teclado, baixo, guitarra, violino, aprendi um pouquinho. Ukulele e cavaquinho também. Sei um pouquinho de gaita. Aí qualquer instrumento de percussão também eu sei. Se eu pegar para tocar, eu sei, porque, por conta da bateria, né? Então, instrumentos de cordas também eu consigo pegar, né? O ukulele e o cavaquinho por conta do violão, né? Que já era a base de tudo. Então, eu só tinha que saber o formato dos acordes, porque são outras afinações. Mas, basicamente, foi assim. Aí eu toquei na Caramba. igreja, toquei eu, a única criança lá no Ministério de Louvor, lá tocando lá no, na igreja, eu tocava, na A igreja daí eu igreja aí de tocava, novo também é, protagonizando. aí na igreja eu toquei baixo e teclado e violão, eu toquei na igreja. Que Aí depois que eu saí da demais. igreja, eu continuei tocando, daí eu toquei em barzinho, daí comecei a tocar em barzinho, tenho uma experiência com barzinho, prestação em escola, às vezes dia das mães, essas coisas assim, e, e aí vai, vou tocar no casamento também, e vai É, indo. é isso. Aí, E eu acho que e de repente facilita até nessa sua questão do ouvido musical mesmo, né? Que daí na hora total, de fazer as movimentações do breaking, por exemplo, acredito com que certeza. faça sentido. Foi como eu citei lá no começo, quando eu comecei o break foi muito fácil a questão de musicalidade, porque eu já tocava violão quando eu comecei. Sim. Já tocava, acho que 5 já, quando eu comecei o break. Eu já tinha a base do teclado e da bateria eu já tinha. E baixo, guitarra, violão eu já sabia, né? Que eu comecei com 5 e o break eu comecei com 8. Então, Caramba, questão você foi do muito ritmo precoce em tudo, velho, foi, assim, foi, chocada, assim. Muito precoce foi. em E tudo. eu falo assim que, nossa, que sorte que eu tive esse acesso, porque é muito mais difícil aprender quando é mais velho. A melhor fase de aprendizagem é na infância, não tem jeito. É a melhor fase ali. E eu falo que se eu não tivesse aprendido a dançar breaking quando eu era criança, nunca que eu ia aprender agora adulto, porque eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou muito tímida. Só que o breaking, como tá há muito tempo, já tá enraizado em mim, eu consigo chegar a dançar à frente de um monte de gente. Mas se fosse para aprender agora, eu sou bem tímida, assim. Mas basicamente é isso. Que demais! Cara, eu amei conversar com você, assim. Eu acho que eu poderia ficar aqui muito mais tempo, mas aí é isso, deixa o restante, né, para a próxima, porque eu espero que você volte em breve para conversar com a gente, para falar mais coisas, falar sobre a sua graduação também. Eu acho que Uhum. muito legal isso, né? Muito importante. Tô torcendo aqui por você na arte, na vida.
né? Assim, tenho muito carinho mesmo, muita admiração. Só aumentou a minha admiração. Eu adoro esse programa porque tem essa Ah, possibilidade de conhecer as pessoas mais a fundo, né? Que geralmente a gente se encontra, a gente está trabalhando, a gente está, né, é muito vivendo, sei rápido, lá, né? é uma loucura. É, Embora ela já tocou violão para mim. é verdade, já toquei violão e cantou, verdade, hein? Já vi um pouquinho, Né? Precisamos fazer isso mais, aliás. com E é certeza. isso, amiga. Obrigada de coração por vir bater esse papo com a gente. Sucesso para você. Fica à vontade para fazer as considerações finais e volte sempre. É isso. Meire, muito obrigada. Amei estar aqui. Foi muito bom conversar com você, poder falar um pouco da minha história. Quem quiser me acompanhar também, me acompanha no meu Instagram, tá? Miguel Samira. Acho que vai estar aí escrito, né? Sim. Então, é isso, gente. Eu espero que o público tenha gostado também da nossa conversa. E é isso, qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Eu sou bem acessível, tá? Eu respondo todo mundo. E é basicamente isso. E é nóis. Muito obrigada. Amei estar aqui. De verdade. Gostei Ai, que muito da nossa delícia. conversa. E Eu que até mais. Logo a amei. gente vai estar junto de novo, né? Aham, já É, já, ó, no Sesc, gente, acompanha as redes sociais aí, porque tem coisas para por vir aí, temos enfim, coisas. projetos vindo aí, tá, Tem gente? coisa boa vindo. É isso, obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. A produção deixou aqui no rodapé, mas também o link está na descrição desse vídeo, das redes sociais da Samira. Então vão lá, se conectem com ela para contratar, para seguir, para fazer amizade, para Me pedir contratem, dica. gente. É, Sim, tudo, enfim. tudo. É isso, entendeu? Vai contratar, é isso. E indica para outras pessoas também. E é isso, né? Olha, tem vários caminhos, como ela mesmo falou, né? De repente, publicidade, chama ela para fazer seu comercial, para ir fazer, se apresentar na sua festa. Enfim, tem muita coisa, gente. Um beijo. Vejo vocês no próximo episódio. Te vejo em breve, Samira. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, viu? Até.